Olá, hoje vamos terminar essa semana, né? Foi uma semana aí de estudo bíblico, ou um estudo pré-bíblico, né? Ou um pré-estudo bíblico, para a gente terminar entendendo como aproveitar melhor a Bíblia, né? Como entender a sua mensagem. Recapitulando tudo que a gente disse aqui, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. Ela não é unicamente a palavra de Deus. Ela não é somente a Bíblia que é a palavra de Deus. Não é somente a Bíblia que nos dá aquilo que temos que crer, né? A Bíblia é produto da Igreja Católica. Ela é fruto do magistério, da tradição oral que fez a Bíblia, escreveu, compilou, organizou, fechou a Bíblia como nós temos e transmitiu até hoje. A Bíblia que nós temos hoje é fruto dessa conservação e transmissão da Igreja Católica. A Bíblia é um todo, ela não deve ser lida separadamente, versículo a versículo. Não, claro, ela deve ser lida, mas tendo em vista o todo, essa unidade, né, de doutrina, que é a história da salvação, com centro em Jesus Cristo. A mensagem central é uma mensagem de amor de Deus para conosco, uma história de salvação. É Deus que nos salva através de Jesus Cristo, e é isso que a Bíblia toda quer dizer. Para entender bem cada texto bíblico, a gente tem que ter em mente estas questões e tem que saber toda a doutrina católica. Por isso, recomendo que antes de ler a Bíblia tem que ser bem catequizado, tem que entender a doutrina da igreja, tem que, não digo ler, eu até recomendo que leia todo o catecismo, mas que entenda pelo menos, né? Se você nunca leu o catecismo, comece a ler o catecismo antes de se aventurar a interpretar a Bíblia, né? O catecismo é muito longo, mas se você quer ler, você tem que aprender a ler textos grandes também. Leia comece com o compêndio, que é menor, ou pegue no catecismo grande, aquele amarelo, os resumos. Assim, no fim de cada artigo tem resumindo, né, que é o resumo de todo o artigo. Só a partir dali você vai ter toda a doutrina da igreja muito bem explicada. Mas recomendo que leia todo o catecismo. Esse catecismo atual, esse que a gente conhece aí como amarelinho, né, ele foi feito para ler do começo ao fim. Ele tem uma sequência. Então é muito ruim você usá-lo apenas em caso de dúvida, lá buscar alguma coisa lá no meio, no final, porque é bom você ter essa sequência didática do catecismo em sua mente, porque a doutrina da igreja é assim, ela parte de alguns princípios e vai aprofundando, né? Então o catecismo começa ali falando do desejo de Deus, de como podemos conhecer a Deus, né? Temos essa capacidade, mas vem também a necessidade da revelação, que é tudo isso que a gente está falando aqui. Depois vem toda a doutrina, a primeira parte de doutrina, do credo, né? Que eu creio, nós cremos. Tem as outras partes do catecismo, que são todas consequências dessa doutrina, a parte da oração, da liturgia, a parte moral, né? Que devemos fazer, as implicações morais a partir dos 10 mandamentos, enfim. E conhecendo tudo isso, você pode e deve lançar-se aí para a leitura mais aprofundada da Bíblia. E como ler então a Bíblia? Bem, aqui não vamos dar um método único, você pode escolher o método que você quiser. Algumas pessoas perguntam, eu posso ler a Bíblia toda, do início ao fim? Pode, mas assim, eu não recomendo. Assim, como temos que essa unidade da Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, lido isoladamente, se você nunca leu o Novo, pode ficar muito obscuro, né? Então leia o Novo primeiro.
leia o novo, depois parta para o antigo. E existem vários outros métodos de leitura. Você pode seguir qualquer um deles. Tem um método aí, acho que é do Padre Jonas, que pegou de alguém, não sei, que inicia lá pela Carta de São João, depois Evangelho, e, enfim, vai saltando de um livro para o outro, isso para ler o Novo Testamento. É um método válido também. Leia da maneira que você achar melhor. Ou pode, isso eu recomendo, eu acho mais interessante, seguir a liturgia diária. Seria bom se você começasse em algum tempo litúrgico específico, né? Estamos aqui gravando esse vídeo no tempo da Páscoa. Mas poderíamos ter iniciado essa leitura mais assídua da Bíblia através da liturgia diária, na Quaresma ou na própria Páscoa, para pegar ali um sentido, uma sequência. Mas inicie logo que você quiser a fazer a sua leitura sequencial. Sequencial tanto partindo do Novo Testamento, quanto seguindo a liturgia diária. A liturgia diária tem as leituras, tem uma leitura do Antigo, uma leitura do Novo, tem um salmo no meio e o Evangelho. É uma boa sequência também. Se você pegar isso dia a dia, você vai perceber que às vezes o texto, as leituras, não vai fazer muito sentido, porque às vezes a leitura é sequencial. Fazer sentido assim, uma relacionada à outra. A primeira leitura relacionada com o Evangelho, às vezes não tem nada a ver. Às vezes são temas diferentes, mas que espiritualmente você pode fazer ali uma conexão. Os que faz mais sentido são as leituras dos domingos, das festas. Essas sim são leituras bem escolhidas pela igreja para fazer sentido mesmo, aqui de acordo com o tema, o evangelho daquele dia. Mas as da semana não, as da semana costuma seguir uma ordem sequencial de leituras e às vezes os temas ficam um pouco perdidos, mas é uma leitura válida também, porque assim, ao longo de 3 anos, se você ler todos os dias a leitura diária, você vai ter lido praticamente toda a Bíblia. Muitos poucos trechos da Bíblia ficam de fora da liturgia diária. Se você pode seguir também o ofício de leituras da liturgia das horas, tanto faz. Geralmente ele segue uma sequência mais ou menos igual a da liturgia diária, liturgia da missa. Agora, quanto ao método, existem 2 tipos de leitura, assim como existem 2 sentidos do texto, sentido literal e sentido espiritual. E você deve tentar ler a Bíblia como é um texto sagrado nesses 2 sentidos, no sentido literal e no sentido espiritual. Então, o método mais usado, mais recomendado para fazer essas 2 leituras é a Léxio Divina, a leitura espiritual, leitura orante da Bíblia. É um método monástico antiquíssimo que todos podem utilizar, e aí foi o que eu disse no final do último vídeo, que eu iria recomendar que quem tiver interesse entre lá no nosso mini curso Léxio Divina, que é gratuito, para poder utilizar a nossa plataforma e ver e utilizar ali o fórum para debate, para dúvidas. E ali você aproveita para baixar o material da Léxio Divina, que é uma apostilazinha de 10 páginas, tem um quadro geral explicando os passos da Léxio Divina, são 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação. Então você vai utilizar esses 4 passos, ou 4 degraus, na sua leitura da Bíblia. Você vai primeiro ler, leitura, é o primeiro passo. Você vai ler a passagem pela primeira vez. Você vai fazer a leitura. É claro que antes você deve fazer um clima de oração, fazer sua oração, pedir as luzes do Espírito Santo para bem ler aquele texto, que é um texto sagrado, que é um texto
de autoria divina, como já disse, vai iniciar então com a leitura, a Lexio, né? Fazer a leitura da passagem pela primeira vez, iniciar a leitura e depois passa automaticamente para o segundo passo, meditação. Você vai refletir, saborear aquelas palavras que você leu, né? Permitir que elas ecoem dentro de você, você medite aquelas palavras e vai ali ruminar as palavras, né? E tentar extrair ali os sentidos. Extraia o sentido literal, também o espiritual. Aí você vai destacar na sua meditação aquele texto que te diz algo de forma mais pessoal, o que aquele texto diz para você. Pois vem a oração, né? Você vai responder aquela palavra. É Deus que falou através do texto com você. O que você responde a Deus naquele momento, né? E passa então ao quarto e último passo da Lexio Divina, que é a contemplação. Nesse momento, você, entre aspas, não faz nada. Você apenas contempla, medita e escuta a Deus, né? Você permanece na presença de Deus que falou contigo ali naquele momento, que você orou, que você meditou. E, enfim, esses passos estão bem explicados lá, né, nesse material. Vou deixar aí nos links o acesso a esse curso. Você tem que se inscrever lá, é gratuito, é só fazer o cadastro. Lá você vai acessar esse material e tem também os áudios. Caso você queira escutar a explicação, tem lá o áudio. Mas é bom que você imprima pelo menos a página que tem a tabela com os 4 passos para você praticar isso. Lá tem quais são os passos, o que você deve fazer em cada passo, algumas dicas e cuidados. Agora, esse é um método, né? Você pode seguir outro método. A leitura da Bíblia não exclui o estudo, inclusive a implica, né? Você tem que aprofundar o texto, porque você vai chegar num texto mais difícil, que você não vai entender. Então, você tem que buscar estudar também, fazer o estudo bíblico. Uma coisa é a leitura bíblica, uma coisa é a Lexio Divina, uma coisa é a liturgia diária, a explicação na igreja, a explicação do padre. Outra coisa é o estudo da Bíblia. É bom que você faça as duas coisas. Leia e estude, né? São passos diferentes e essenciais. A leitura é para nossa informação, para a nossa vida espiritual, né? E o estudo é para que você entenda cada vez melhor, principalmente aqueles que aí vão ser catequistas, ministros, missionários, ou para a sua própria vida, da sua família, para que você entenda cada vez melhor a palavra de Deus e a doutrina nela contida. Então, você deve aprofundar seus estudos. Isso vai ser uma consequência lógica da sua leitura da Bíblia. Falando de leitura também, a dúvida comum que surge, desculpa, inclusive já fiz um pequeno vídeo sobre isso ali, qual texto utilizar, qual tradução da Bíblia. Bem, qualquer Bíblia católica é boa para leitura, são textos com uma boa tradução e são textos aprovados. A diferença estará nas notas, nas introduções, nas explicações e num ou outro contexto ou uma outra palavra utilizada ali na tradução. Em geral, as Bíblias são boas. As diferenças vão estar na parte mais de estudo, né? Nas notas, introduções. Para quem quer fazer simplesmente leitura, recomendo que utilize aí as melhores traduções católicas, as mais populares que nós temos. A Bíblia da CNBB tem uma nova tradução, que é o texto oficial no Brasil, para a liturgia e para documentos da igreja. Então, é um texto bem traduzido, é um texto bom para leitura.
ela não vai ter muitas notas, muitas explicações, porque não é o objetivo dela. Tem a famosa Bíblia pastoral também. O texto é até bom, mas tem que se ter muito cuidado com as notas e explicações dela. Já melhorou muito, mas ainda tem assim, ela tem um viés, né? A explicação não é parte do texto sagrado. A explicação é a obra de um autor, de um especialista, de um exegeta, de um biblista, que explica ali da sua maneira o texto bíblico. Então, a Bíblia pastoral da Paulus, ela tem um viés assim mais social, socioeconômico, né? Da teologia de libertação. Nas primeiras edições era escancarado, assim, quase que esvaziava o sentido espiritual do texto para somente falar de exploração de pobres, de economia, enfim. Então, não recomendo para estudo a Bíblia pastoral. Recomendo mais para leitura CNBB, Ave Maria e Bíblia da Voz e Santuário. São bíblias boas para leitura. Para estudo, tem algumas bíblias mais recheadas de notas e explicações. Temos a Bíblia da Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia método histórico crítico, muito boa assim, para questões de contexto histórico, geográfico, para análise de texto. E temos a Bíblia do Peregrino, da Paulus, que é uma Bíblia bem volumosa, assim, por conta das muitas notas de rodapé. E é um texto que o autor, Padre Shekel, acho que é assim que pronuncia, em espanhol, que a especialidade dele é a literatura, né? Então ele faz uma análise literária dos textos, que isso é muito importante também para o estudo bíblico. Então tem muito boas notas. Para quem quer se aprofundar, eu recomendo ter duas Bíblias, né? Duas versões. Eu gosto de consultar a Jerusalém e a Peregrino. E também uma antiga que eu tenho da Vozes Santuário. Está aqui. Não está aqui. Que também tem boas notas, mas menores. Mas às vezes você não encontra uma nota, uma explicação de um trecho em uma, você encontra em outra. E é bom sempre você comparar um e outro, que elas vão sempre acrescentar alguma coisa. Para estudo de doutrina, já falei muito aqui, estuda primeiro o Catecismo da Igreja Católica. Aproveita também lá o nosso curso de Catecismo da Igreja Católica, é gratuito também. Lá apresentamos os resumos, alguns slides explicativos e centenas de testes, né, de questionários para ver se você está aprendendo mesmo o catecismo. Sobre a Bíblia especificamente, temos vários documentos da igreja. Recomendo muito a leitura da Constituição Dogmática Dei Verbum, que é do Concílio Vaticano II, que fala do aspecto da revelação, e ali explica o que é revelação, tradição, magistério, Sagrada Escritura, um pouco de tudo isso que a gente já falou aqui. Aí vários papas já escreveram sobre a Bíblia, exortações apostólicas, Bento XVI, Verbum Domini, Papa Francisco escreveu Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho, né? Então temos muito material bom. Mas o que eu recomendo, para você não ficar extremamente perdido, é que você siga um estudo, você faça um estudo com começo, meio e fim, uma coisa sequencial, uma coisa segura, né? Para isso temos o catecismo, que é questão de doutrina, mas em questão de Bíblia. A gente tem aí há vários anos já um curso que a gente chama de iniciação bíblica, que a gente explora tudo isso que a gente falou aqui, todos esses conteúdos, desde a formação da Bíblia até a chegar no texto mesmo, entender o conjunto dos livros da Bíblia. Lá vai falar do Pentateuco, livros históricos, fazer um panorama geral da Bíblia e de cada livro, o que cada livro fala, estudar sobre as autorias, enfim,
É um curso que a gente recomenda, é um curso acessível tanto em questão do conteúdo, né? É bem uma linguagem bem fácil de entender para quem está começando, mas também ela vai se aprofundando e aí ninguém fica para trás, o conteúdo é bom, é aprofundado e é acessível também questão de valor. Esse já não é um curso gratuito, mas é um curso que vai te economizar muito dinheiro. Ao invés de você comprar aí vários livros de estudo bíblico, você vai com esse curso ter o material, tem as apostilas completas, você pode baixar, imprimir se quiser, e tem lá a possibilidade de ter o auxílio do professor te respondendo suas dúvidas e te orientando e te cobrando lá também com atividades, com exercícios para fazer que você se comprometa mesmo com o estudo. Você estuda aquele capítulo, aquele módulo e tem lá um questionário para você responder, ver se você entendeu mesmo. E o professor está lá nos fóruns, no e-mail, para te auxiliar a entender o conteúdo. Essa é a grande vantagem de você fazer um curso. E esse curso de iniciação bíblica nossa, já tem vários anos aí. Estamos abrindo agora mais uma turma, né? É um curso que você terá 4 meses de acompanhamento, né? E mesmo que você não acompanhe nesses 4 meses, você vai ter ali então as apostilas, né? Para você guardar e estudar quando puder. Mas a gente recomenda que você se comprometa a estudar os módulos ali no tempo que eles são previstos, né? Dentro desses 4 meses, porque é uma ajuda no seu estudo. E o professor está ali para te ajudar. O professor desse curso especificamente não sou eu, é o professor Sérgio Paulo Roberto, que é autor de livros sobre dogmas, que montou esse curso, que eu ajudo ali também, eu montei parte do esquema do curso e dos questionários, essas coisas, e estou sempre ali também acompanhando. Mas é um professor muito capacitado, muito atencioso, até mais que eu, assim, eu vejo que ele atende mesmo as pessoas, responde todo mundo. Isso é uma coisa que você não vai encontrar em outros cursos. Pode ter cursos muito melhores aí, em vídeo, às vezes tem coisa gratuita, mas assim, você tem que ficar garimpando essas coisas, tem que ficar buscando, tem que ficar ouvindo ali, não tem uma direção. O grande diferencial dos nossos cursos, especificamente agora falando de iniciação bíblica, é que ele tem um norte, ele tem uma sequência, ele tem o acompanhamento próximo do professor, né? O professor vai te responder, né? Você pode cobrar e a gente acompanha o aluno, a gente tem os exercícios para ver se você está realmente aprendendo. Qualquer dúvida que você tem, você pode tirar. Então você sai desse curso com uma boa bagagem, com a sensação de que realmente você aprendeu. O curso vai aprofundar os seus conhecimentos e vai te poupar muito tempo. É isso que eu estava falando. Assim. Ele tem esse curso, a gente cobra um valor de inscrição, um valor único, não é mensalidade. Você vai pagar um valor único, baixo, você vai ver lá no site, que vai te economizar tempo e dinheiro. Quanto tempo você gastaria para fazer um curso bíblico, uma iniciação bíblica dessa aí, mesmo que fosse gratuita na sua paróquia? Você ir lá todo dia, uma vez por semana, durante um ano inteiro. Esse curso, para ser dado numa paróquia, gastaria talvez um ano, assim, uma vez por semana, 1, 2 horas de explicação. Olha o tempo que você gasta com isso. Olha o material que você tem que ter. Né? Isso tudo a gente está aí te economizando tempo e dinheiro e te dando uma formação sólida, de acordo com a doutrina da igreja, com o magistério da igreja, né? Você vê que a gente tem ali apoio eclesiástico, a gente tem milhares de alunos, né? Aqui, nesse momento, a gente já passou de 7.000
alunos, não agora, mas sim, durante todo o tempo que a gente tem de plataforma de cursos católicos, né, desde 2011. E esse curso já ajudou muita gente, centenas de pessoas, né? A gente tem lá os depoimentos que vocês podem acessar no site. E a gente está abrindo, então, as inscrições para essa turma de iniciação bíblica para que você possa se aprofundar nesse estudo bíblico. Leitura da Bíblia e estudo da Bíblia com profundidade, com responsabilidade, porque é um texto sagrado, tá? Vamos deixar aí os links dos nossos cursos gratuitos, da Lexio Divino, do Catecismo, e condição especial para quem acompanhou essa semana se inscrever na iniciação bíblica. Nós vamos deixar os links e vamos aí durante esses dias de inscrição manter contato pelas nossas redes sociais. Quem se cadastrou por e-mail vai receber um e-mail também. E talvez você veja aí algum lembrete, alguma mensagem nossa para você não perder essa oportunidade de entrar nessa turma, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí nos comentários, no fórum dos cursos lá que estamos abrindo para vocês. E até a próxima.